Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos há poucos dias o Pentecostes. Pasmámo-nos diante da maravilha de sermos templos do Espírito Santo, de que Deus habita em nós, que a sua luz se acenda na nossa alma. É uma maravilha. E hoje vamos ouvir um cego pedir a Jesus: Senhor, que eu veja. Não é difícil rezar com este texto, parece-me a mim. As trevas, a escuridão, os momentos de confusão fazem parte da nossa vida. Senhor, que eu veja. Não é infrequente que nos sintamos assim, como cegos. Que devo fazer? Para onde ir? O que é que se passa com a minha vida? Senhor, que eu veja. A vida leva-nos... Somos levados às vezes pela multidão, muitas vezes pelas obrigações, por vezes pelos apetites. Mas sabemos mesmo para onde vamos. Vamos para onde o nosso coração, a nossa alma nos diz que deveríamos ir. Vemos o que é que está a acontecer com a nossa vida, o rumo que ela está a tomar, ou andamos cegos. Senhor, que eu veja. Falei muito sobre o Espírito Santo nos últimos dias. Procurava motivar aqueles que iam receber o Espírito Santo no Crisma e também aqueles que iam celebrar a festa. Todos nós celebramos a festa do Pentecostes e é sempre uma ocasião para renovar esses dons do Espírito Santo, essa força do Espírito Santo em nós, essa luz. Uma forma que encontrei de falar e de motivar era falar dos dons do Espírito Santo. Em concreto, aquele que às vezes começava por aí, até pensando assim nos mais novos, que estão em alturas da vida em que têm que tomar decisões e, enfim, pegava no dom do conselho. Aquela graça de saber o caminho certo, de tomar a decisão correta. Esse dom especial. E é tão apelativo, porque são tantas as escolhas que temos de fazer. E sabemos que delas depende a nossa felicidade. Se eu decidir bem, se eu acertar com o caminho, sim, é meio caminho, aliás, é quase tudo, é mesmo isso. A felicidade torna-se mesmo próxima. É o dom do conselho. E o nome baralha um bocadinho, porque essencialmente ou primariamente é para nós. É como que receber o conselho do próprio Espírito Santo, ser aconselhado por Deus, ser aconselhado por Ele. No fundo, é começar a ver com os seus olhos, ver com visão sobrenatural. Senhor, que eu veja. É a luz do batismo. Aquela luz simbolizada na vela que o nosso padrinho acendeu no círio pascal. Essa nossa vela, a luz que vem de Cristo, luz que se acendeu, luz que os nossos pais e padrinhos prometeram cuidar, proteger, fazer com que cresça. Caminhar iluminados por essa luz, viver segundo essa luz, a luz de Cristo, é completamente diferente. Vale mesmo tudo. Como o tal cego, Bartimeu, que nos conta hoje São Marcos, diz que pressente que a multidão está a chegar e ele estava a pedir esmola à beira do caminho e ouve dizer que era Jesus de Nazaré que passava. E então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Curioso, muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. É Jesus que diz para que o chamem. E chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. Já mudaram de opinião. Antes mandam-no calar-se, agora já o chamam. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Um cego atirar fora a capa no meio da multidão, ou seja, arrisca-se a perdê-la. Dar um salto, um homem que não vê. É tudo muito audaz, muito especial. O certo é que vê-se que aquele coração está entusiasmado, está a viver de novo. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Mudou de vida, seguiu Jesus, começou a ver. É fácil rezar com esta cena. Num dos grupos de jovens lá da paróquia, falei do exemplo de uma jovem irlandesa, Claire Crockett. Desejava ser atriz, desejava ser famosa. E cai de paraquedas numa peregrinação em Espanha. Por engano, pensava que ia ser fiesta, mas afinal era algo religioso, uma peregrinação. Enfim, como tinha um bom feitio, acomodou-se, mas estava um bocadinho por fora. Na Sexta-feira Santa estava nas cerimónias, num dos últimos bancos, e toda a gente se levanta para adorar a cruz. E ela ficou sentada, mas alguém lhe disse: Olha, está toda a gente a ir, talvez seja bom irmos, ou ires. E ela foi. E naquele momento ilumina-se a sua vida. Vê pela primeira vez. Há ali uma graça. O que é que ela vê? Vê uma cruz, vê uns pregos, vê Jesus cravado na cruz. E ela vai beijá-lo. E percebe, vê que Jesus está ali por ela, que foram os seus pecados que o crucificaram. Vê-se amada e vê-se suja, vê-se cheia de pecados, vê-se amada apesar dos pecados. Enfim, não sei o que viu. O certo é que começou a chorar, e volta para o banco e chora, e pergunta-lhe o que é que se passa. E ela só sabe dizer isto: Ele ama-me. E foram os meus pecados que o cravaram na cruz. Luz para ver. E aquilo faz com que ela queira falar com o sacerdote e que queira perceber o caminho da sua vida. E quer se entregar a Deus, quer dar-se a Deus, depois tenta, mas não consegue. Volta para a Irlanda e é o ano pior da sua vida, diz ela. O ano em que ela mais pecou. E também é um ano em que ela consegue um papel de atriz em Londres. Vai da Irlanda para Londres, começa a fazer um papel secundário, mas que era, se corresse bem, era a escada da fama. E é precisamente aí que ela também, num dia em que está particularmente mal, chora, porque tinha pecado, tinha-se embebedado, e estava até mal, mas eu tenho tudo o que eu desejava, estou no caminho que eu queria, e no entanto, porquê é que eu choro? Porquê é que eu sinto há ali uma luz que se acende no seu coração de perceber a felicidade e a não felicidade. Ela está feita para muito mais do que simplesmente a fama. Está feita para o amor. E percebe isto. Senhor, que eu veja. Há um documentário de Claire Crockett no YouTube chamado All or Nothing, em que aparece a própria Claire em várias ocasiões a contar a sua história, porque deu vários testemunhos filmados, gravados. E é muito bonito ver esta luz que ela viu, esse começar a ver de uma maneira diferente. Senhor, que eu veja. Também São José Maria utilizava muito esta ejaculatória, esta pequena oração, para
desde o princípio, desde que começou a pressentir que Deus o chamava. Enfim, imagino que muitos santos, é fácil rezar com este texto e dizer: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Na tua vida, podes pedir isto a Nosso Senhor, que eu veja, pedir ao Espírito Santo que tens na tua alma, que te dê esse conselho, para onde é que é o caminho, que eu veja. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude. Também ela perguntou ao anjo como se fará isto. Ela precisava de saber como é que era, como é que uma virgem pode ser mãe. O Espírito Santo descerá sobre ti. E quando ela vê, quando ela percebe qual é que é o caminho, então pode-se entregar. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se a mim, segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.